No gráfico de uma função como essa, definida por mais de uma sentença, a gente vai inicialmente considerar cada uma das sentenças como sendo uma função. Então aqui é uma primeira função, segunda função, terceira função. E a gente vai esboçar separadamente o gráfico de cada uma delas. Depois a gente vai juntar no gráfico principal. Bom, então na primeira função é como se fosse f de x igual a 1. Isso é uma função constante, e a função constante é uma reta paralela ao eixo x passando por esse valor, passando pelo 1. Então o gráfico da função ficaria algo assim. A segunda função, f de x igual a x mais 1. Isso é uma função do primeiro grau, a gente sabe que vai ser uma reta. Essa reta vai ser crescente porque o x é positivo, vai intersectar o eixo y no 1. E vai intersectar o eixo x na raiz, que significa igualar essa função a zero. Isso vai dar x igual a menos 1. Menos 1. Então, temos o gráfico da segunda parte. Aqui a nossa reta crescente. Terceira seria mais uma função constante, f de x igual a 3, e gráfico de função constante, reta paralela ao eixo x, passando pelo 3. Pois bem, o que a gente faz então com cada um desses gráficos agora? Vamos entender o que significa cada uma dessas expressões. A função 2, a função 1, por exemplo, ela só vai valer aqui no gráfico final quando x for menor do que zero, ou seja, só vamos desenhar o gráfico dela naquele trecho em que o x for negativo. Se tu olhar o gráfico dela, onde que o x é negativo? É aqui do menos infinito até esse ponto. Então, esse daqui é o trecho do gráfico que a gente vai utilizar para desenhá-la. Reta paralela ao eixo x, passando pelo 1. A função 2, a gente só vai esboçar o seu gráfico para os valores de x entre 0 e 2. Então, x indo do 0 até no 2. Esse é o pedacinho do gráfico que a gente vai esboçar, do 0 até no 2. Veja que temos que tomar cuidado nesses pontos de divisão das cláusulas, no 0 e no 2, que é onde a gente trabalha com essa diferença das leis de formação. Aqui é x maior que 2, tá, pessoal? Eu acho que eu coloquei diferente aqui, mas no material de vocês deve estar certinho. Então, voltando, quando o x for zero, a gente tem que calcular, descobrir qual que é o valor para ver se vai acabar acontecendo de emendar esses dois pedaços do gráfico da função ou se vai acontecer uma diferença de altura entre elas. Então a gente sempre calcula o valor das funções nesses pontos para saber se eles vão emendar os gráficos ou não. Então na primeira a gente calcularia o f de zero, que é colocar zero no lugar do x. Como não tem nenhum x para colocar, dá a própria função constante 1. Nessa função, calculando f de zero, isso ficaria 0 mais 1, que é 1 também. Ou seja, para x igual a 0, essas duas funções assumem o mesmo valor. Então isso significa que os gráficos se encostam, se tocam. Ela acaba ficando uma função contínua. Então ela continua uma na outra. Vai valer a lei de formação dessa segunda função entre 0 e 2. Então vamos ver quanto que fica aqui para x igual a 2 para ver a altura que esse trecho do gráfico para. Vamos calcular o f de 2. Isso ficaria na lei de formação, 2 mais 1, f de 2 é igual a 3. Então, para x igual a 2, a altura dela está aqui no 3. Esboçamos o gráfico, a parte correspondente ao gráfico do trecho 2. Agora, vamos para o trecho 3. Essa função f de x igual a 3 só vai valer para valores de x maiores que 2, ou seja, só vai valer do 2 para frente. Esse é o trecho que ele vai contribuir e vai entrar aqui no gráfico da função. Se a gente for calcular o valor da função nesse ponto, f de 2, de novo uma função constante, é sempre igual a 3, então a gente observa que elas se emendam. Então isso daqui ficaria o gráfico final da nossa função. Essa primeira parte é determinada pela primeira lei de formação.
essa segunda parte, crescente, é determinada pela segunda lei de formação e a terceira parte determinada pela terceira lei de formação.